As pessoas não valorizam bastante a arte, né? É muito mais fácil eu comprar uma réplica do que uma obra de arte. Eu estive nessa situação, eu tinha obras, a secretária de Estado naquela época tinha gostado muito. E ela perguntou quem é o artista, ela perguntou por um artista, disse não, são meus. Ela simplesmente foi embora, porque não compra se não for o artista que ela já compra. Então vamos dizer que ela é tipo uma colecionadora, compra obras de determinados artistas. Uma ação e nem tudo que se produz, nem com pintura, nem escultura, chega a ser uma obra de arte. Então pode ser arte. Agora, se é uma obra de arte, desculpem meus professores, mas vocês mesmo sinceramente deixam mesmo a desejar às vezes. São muito repetitivos e eu não gosto. Nós não sei como é que nós aprovamos, porque o professor queria que era para mim pousar e os meus colegas disseram, Imaculada não vai pousar porque eu sou a única menina. Disse tipo, tem de pagar alguém que é para vir pousar aí. E você tem que pousar mesmo tipo sem roupa lá na aula. E a escola não tem essas condições. Sem roupa? Sim, aula de anatomia. Geralmente uma cena de artistas. Não... Vamos começar mais um episódio hoje que de certa forma, se eu não agradecê-lo, ele vai ficar um pouquinho triste. Vou dar os meus parabéns ao Lorde pelo simples facto de trazer mais uma convidada de sua autoria, ok? Já podes ficar feliz porque citei o teu nome. Mas como vocês já sabem, vou dar uma boa noite para todos vocês e vou dizer que este programa só é possível graças àquelas empresas que têm patrocinado o nosso programa. Graças a Elenio Pay, Coffee Cash e Abrir Acessórios. Para quem não sabe, vai na descrição e pode acompanhar sobre o que é que essas empresas fazem. Hoje eu estou com a minha convidada, ela por sua vez vai mesmo apresentar-se. Eu vou dizer uma boa noite para ti. Boa noite. Olha quem aí também baixou a cabeça. Boa noite, Justin. Estás aí. Infelizmente o convidado não é de sua autoria, mas uma boa noite para ti. Que domingo nós temos um aquecimento global. Ok? Então, a nossa convidada, como é que está? Eu estou bem, graças a Deus. A nossa artista plástica. É isso aí, artista plástica. Está presente para o nosso público. Bem, eu sou Imaculada Eliane Chitanga, de pseudônimo artístico Ima Chitanga. Sou uma artista angolana, emergente, como muitos. E acho que pintar é a minha vida, é a minha alma, é o que eu faço, é o que eu gosto. Para educar, para ensinar, para motivar, inspirar e também para me libertar. Mas eu vou querer aprender mais conceitos sobre pinturas, né? Porque eu não entendo nada disto. Acredito que tu, sendo uma docente desta área, poderás ensinar-nos todos aqui. Certamente, sem nenhum problema. Também vou esperar que façam uma inscrição lá no meu espaço, porque eu estou precisando de novos alunos. Sim. Nós gostamos de coisas de graça. Eita, essa cena não funciona. Não funciona? Nem um Mas pouco. podes funcionar aqui. Um pouco. Vou pensar. O que é de graça não enche a barriga, né? Não. Ok, mas vamos lá. Quando é que tu começaste a dedicar mais tempo para pintura? Eu passei a dedicar mais tempo para pintura em 2019. Olha, vou pedir que tu, de certa forma, tu podes encostar mais assim. Eu me dediquei mais à pintura a partir de 2019, que foi o ano que eu decidi entrar para a Faculdade de Artes, levar a coisa mais a sério, porque em casa a família não acredita muito nessa dinâmica da arte, atendendo o país, e nós vemos que as pessoas não valorizam bastante a arte, né? É muito mais fácil eu comprar uma réplica do que uma obra de arte. Então foi literalmente uma loucura que eu decidi investir meu tempo, minha vida, minha energia nisso e acreditar que vai dar e que está dando certo, acima de todas as outras opções que eu tinha. Então, foi aí que eu comecei a me lançar no mundo da arte, a investir mais tempo, a pesquisar mais, a estudar mais. Foi em 2019. Mas desde sempre, tu mostraste sempre o interesse de querer ser uma artista plástica? Não, era bem confusa. Bem, como um talento de casa, né? Geralmente todos nós desenhávamos, então desenhar era o nosso passatempo. Eu fazia isso na escola, na igreja, em todo lugar. Até hoje ainda faço. E eu simplesmente queria ser tudo que meu irmão queria ser. Eu não queria ser nada que eu queria ser. Eu queria ser tudo que ele queria ser. Se ele queria ser astronauta, eu também queria. Engenheiro de construção civil, tudo que ele queria ser, ele até ficava bem chateado. E ele mudava, ele tinha de mudar toda hora de sonho. E eu pouco me lixava, porque eu só queria ser o que ele queria ser. Ou seja, eu queria ser melhor do que ele em todos os aspectos. Então, nesse caso, o teu irmão também é um artista plástico? Não é.
E como é que tu acabaste entrando para essa área? É um dom de família. Claro que ele desenhava melhor do que eu, mas hoje eu já sou a mestra dele, porque ele aprende comigo, eu superei. Uau. E alcancei o meu objetivo. Ok. Essa parte aí. Mas de infância tu mostravas sempre um bom gosto pela arte. Sim, sempre desenhei. Gostava de fazer bandas desenhadas não legendadas, que davam em boas histórias, boa brincadeira com os amigos. Sempre foi assim. Mas, pô, isso é bem estranho, mano. Porque pintar uma obra de arte é uma coisa que eu digo, pô, eu gosto muito de artes. Porque tu, quando vais fazer os teus desenhos, tu tens uma beleza, tu te baseias em algo. Qual é a tua emoção nesse sentido, estás a ver? A emoção que tu tens de sentar para pintar algo. Bem, primeiro, né, para mim, a arte é terapia, é liberdade. E geralmente eu procuro pintar as pessoas, não do ponto de vista figurativo, porque aquilo é mais para exercício para mim. É mais do ponto de vista assim sentimental, da introspecção e reflexão, porque eu acho que a pessoa humana tem muitas coisas para pensar e para buscar, para melhorar também nessa personalidade. Então eu procuro, né, através da arte, transmitir isso e levar as pessoas em um estado de reflexão bastante profunda. Eu gosto de exagerar um pouco, né? Não faço muito, até certo ponto, para o lado comercial, mas é chamar, cativar a pessoa a refletir, a olhar e ver que alguma coisa não está certa, ou se você não está fazendo algo certo, para você tentar corrigir ou melhorar enquanto pessoa. Ok. Mas como é que é esse processo de tu sentares para começares a desenvolver alguma obra? É um processo bem longo, porque primeiramente eu tenho de pesquisar, eu tenho de estudar, eu tenho de analisar, tenho de observar bastante. E depois você, é como nem no laboratório, né? Você precisa pegar a amostra, levar, analisar e depois para ver quais são os resultados. Então é praticamente um processo. Geralmente as pessoas têm a percepção que a arte é só chegar e já está, tiro a tinta ou vejo alguma coisa e já está. Não. Mas alguns fazem mesmo isto, chegam no espaço, né? Eu vejo pela internet, pegam um quadro, eles colocam 2 baldes de tinta e o balde fica a girar e assim está a fazer alguma determinada arte. É verdade. Existem artistas que fazem isso. Mas para um bom artista ele deve saber defender o que ele faz, né? Porque é para dar sentido àquilo. Porque se você não consegue conceitualizar aquilo, praticamente é algo morto. Então pode ser uma aventura ou também pode ser algo sério. Naquele momento vai depender do artista. Mas quando tu chegas no estúdio, pô, o que é que tu te baseias? O que é que eu vou desenhar? Qual é a arte que tu mais amas, pô? Chegar, tu podes desenhar o rosto de alguém, tu podes desenhar uma árvore. Tu te baseias em que? A natureza? Eu dificilmente lá no ateliê eu desenho retratos. Eu faço retratos, mas não é o meu foco, como eu já disse. O meu foco é levar as pessoas a refletir. Então, eu analiso na sociedade um determinado problema. Por exemplo, a minha pesquisa de arte, que também para a licenciatura é a seca no sul da Angola. Então, eu analiso essa situação, eu pesquiso, eu vejo o que é falado a nível do governo, o que é falado a nível das ONGs. Então, eu faço um estudo, elaboro e depois crio uma obra de caráter de intervenção social, não muito do lado político, né? Porque nós não podemos falar muito de política. Então, acaba sendo assim, intervenção social, de modo a chamar a atenção das pessoas. Esta é a minha própria pesquisa de arte, ou seja, a minha poética se baseia muito em olhar para problemas, não do ponto de vista de querer resolvê-los, mas de te chamar a atenção e você olhar para aquilo e dar conta que aquilo existe e procurar fazer alguma coisa que é para mudar. Mas os teus quadros, né, aquilo que tu pintas, de certa forma, transmite uma emoção. Sim. Mas como é que tu consegues atingir esse teu lado de sensível, estás a ver? De conseguir sensibilizar as pessoas de que, pô, a minha arte é a tal. É bem complexo mesmo. Porque a arte é comunicação. Eu não posso forçar a barra para o teu lado, mas eu posso transmitir algo no quadro. Que talvez você nem vai sentir, nem vai criar aquele laço de comunicação. É muito mais fácil você encontrar isso nas minhas paisagens. Se você se deparar com um quadro meu de calândula, você vai sentir paz, vai sentir lá, tipo, estás a ver, né? Até dá para sentir um pouco a brisa, mas numa obra que eu falo da seca, você fica a pensar, se aquilo for algo que também te preocupa, se não for, você simplesmente não cria conexões. Mas tu fazes os quadros como? Por encomendas ou simplesmente pintas e depois procuras formas de comercializar?
Eu faço quadros de várias maneiras. Eu faço por encomendas, eu faço em parceria com o ateliê que eu trabalho. Também eu pinto por mim mesma, para o meu próprio prazer. Também pinto para os meus clientes, para vender. E é basicamente assim que eu gero a minha produção de quadros. E em termos de rentabilidade, quanto é que tu comercializas um quadro? Bem, os preços dependem, né? Geralmente vai depender do conteúdo, do contexto. Por exemplo, uma paisagem podemos estar a vender a 200 mil, 250, 300. Uma obra, assim, já aquela minha criação, que eu posso estar a mentir até certo 300 ponto. quadros ou 300 mil? 300 mil. 300 Yeah, mil, quadro. Tudo nos meus, sim. Uau. Yeah. Qual foi o quadro que tu mais vendeste, aquele que teve um custo-benefício maior? Foi uma obra, um projeto de reciclagem que eu participei num dos concursos. Aquele quadro eu vendia 350. Yeah. Foi a minha primeira venda bem alta, eu gostei bué. Aí eu vi, afinal de contas, funciona. Qual foi essa emoção que tu tiveste? Da produção? Sim. Ou da venda? As duas coisas. Da venda. Porque foi dizem bem que fixe. os artistas plásticos, eles criam tanta emoção na produção que dificilmente eles acabam vendendo. Isso até é, até certo ponto isso é um pouco de mentira, né? Depende. Tem obras que têm aquela conexão bem forte, você nem consegue se separar da obra, você não consegue vender. Por quê? Porque cria um laço muito forte e você coloca já aquilo aí, você sabe que ninguém vai valorizar aquilo da maneira que você valoriza, ninguém vai cuidar. Porque é muito difícil você vender um quadro. Imagina, eu vou vender um quadro para você. Imagina que você gostaste do quadro naquele momento, tu tens o dinheiro, vais pagar. Talvez vais colocar na tua casa, nem vais cuidar bem. Depois a obra morre. Depois, quem sabe eu não vou ter dinheiro para comprar de volta a partir de no valor duplo. Então, até certo ponto é bem difícil. São dificilmente as obras que a gente cria assim conexão. Geralmente, principalmente aqui no nosso mercado, nós artistas somos bem comerciais. Bem comerciais mesmo. A intenção é mesmo desapegar. Tu a pintar é para vender. Não quero ter conexão com a obra. Quais foram os teus quadros que tu mais dificuldade tiveste para lançar para o cliente? Na sua maioria, todos eles são um desafio. Porque nós temos um mercado bem fechado. Já temos artistas que vendem, então o público geralmente ele pode até ter interesse na tua obra e perguntar quem é o artista. Imagina, eu já estive nessa situação. Eu tinha obras, a secretária de Estado naquela época tinha gostado muito. E ela perguntou quem é o artista. Ela perguntou por um artista, disse não, são meus. Ela simplesmente foi embora. Porque não compra se não for o artista que ela já compra. Então, vamos dizer que ela é tipo uma colecionadora, compra obras de determinados artistas. Então, para nós, todas as obras são mesmo bem difíceis de vender. Você tem de criar os teus próprios clientes, né? Ou também ter a sorte de vender em pessoas que estão interessadas no teu produto. E esse processo de divulgação dos produtos, como é que funciona? Bem, geralmente a gente faz sócia com galeristas ou através de críticos que acabam ajudando, que são aqueles que vão promover o teu trabalho. Se tens um crítico que trabalha para isso. Geralmente, os nossos aqui é mais para lançar uma crítica no jornal, que acaba não ajudando muito. Então, temos as galerias, temos os colecionadores e os galeristas, que acabam ajudando na divulgação do processo da obra de arte. Ou também, você como artista, podes vender sozinha, que é bem mais difícil, né? Você tem que ter um network bem grande, tens de trabalhar muito, tens de investir muito em exposição, tanto física, de quadros em galerias, tanto na internet, que é para fazer um bom marketing da tua produção artística. E quais são as vias que tu usas para divulgar? Eu, como faço parcerias, eu faço parcerias com galerias, estou praticamente em 2 galerias, outras são interativas quando eu vou lá colocar as exposições. Então, esses são os meios. Também através do meu próprio network, que são os meus clientes que eu consegui através dos meus contactos e interação. Uau! É uma coisa bem interessante. Mas, uma coisa que me inquieta mesmo é saber sobre o desapego dos quadros, porque acredito eu que tu tens alguns quadros teus em tua casa. Tenho Quantos sim. tens? Tenho, acho que uns 11. São aqueles os que tu criaste mais amor. Não. E se alguém tivesse que chegar e comprar? Eu só estou à espera dos clientes que possam chegar para lhes levar. Já estou cansada de lhes ver em casa. Mas tu já usaste há bastante tempo. Não. Eles já podem bazar. São tipo filhos, estás a ver?
você é nice, lhe sustentei, já paguei faculdade, já fiz tudo isso. Estou cansada, tenho de arranjar marido ou esposa e caminharem, tá vendo, com seus próprios pés. Então, se eles caminharem, para mim é melhor, porque se eles saem de casa, meu trabalho é conhecido. Agora, se eles ficam lá em casa, eu vou lhes ver sempre. Até certo ponto é um bocado chato, porque é como se você estivesse a produzir e as pessoas não estivessem a gostar, estás a ver? Então, quebra, isso dá um desânimo no próprio artista, porque direto ou indiretamente eu sou uma artista comercial e tenho as minhas próprias obras, são minhas. Geralmente eu deixo elas no caderno, procuro ainda não lhes produzir em tela, que é para não doer muito. Alguns fazem os seus quadros por nomes, mediante a sua criatividade. Tu também és uma artista plástica que nomeia os seus trabalhos? Sim, geralmente os quadros têm título. Geralmente todos eles têm título. Você tem que dar um título, tem que saber a descrição da própria obra. Então, todos os quadros têm nome. Não são aquele nome assim, tipo Joana, Maria. São mais conceituais, tipo a vida, a morte. Dissoloca. Essa cena assim, o que significa? Dissoloca de Oliveira. O que significa Dissoloca? É nome de alguém? Sim, eu quero saber o significado. Eu quero saber o significado. Não, é só apenas um nome, estás a ver? Por exemplo, se tu tivesse que desenhar o jazz tema assim com dreadlocks, num quadro, sairia bem. Muito ela ao pé da bem. natureza, a olhar pro céu. Um pouco. Nessa parte já dele estar na natureza, olhando por céu, ainda não consegui imaginar nessa situação. Seria muito mais confortável, tipo, ele numa situação que tem muito barulho. Este seria um quadro realmente que venderia bastante. Certamente. Ele é artista também, só que numa vertente diferente. Sim. Nós, quando entramos em determinadas áreas, nós temos os nossos ícones, que são aquelas pessoas que nós temos de referência. E acredito que tu, no mundo artístico, tu também tens as tuas referências. Quais são as tuas referências internacionais e nacionais? Bem, como eu gosto muito de representatividade, vamos começar pelas nacionais. Eu gosto muito do Guilherme Guizef, que é um grande cota. Ele pinta muito. Eu sou mesmo fã dele. Eu sou fã. Eu amo o que ele pinta, como é que ele trata as obras dele, o tamanho das obras dele, a simplicidade dele. Tipo, ainda mais ele é bem bonito. É um cota assim, tipo... até só ficar de escrever muito, nem dá certo. Ele é mesmo... pesquisem por ele, sério. Ele tem umas obras fabulosas. Ele pinta anatomia humana, ele pinta retratos muito fortes visualmente. O nível de textura que ele dá naquele trabalho, eu digo que é o trabalho do meu sonho. Só que eu sou muito preguiçosa até certo ponto, que é para fazer aqueles tipos de trabalho, porque é preciso muita dedicação, muita paciência. Eu, até certo ponto, não tenho aquela toda a paciência, a não ser que estejam a me pagar, né? Que é para isso. Mas tu não estarás a fazer com amor, simplesmente pelo dinheiro. Tem coisas que se movem pelo dinheiro. Aquele tipo de obra, se você sabe... Mas acredito que as obras mais valiosas de artes plásticas foram feitas por amor, não pelo dinheiro. Será? A Mona Lisa. Dinheiro. Dinheiro, foi uma encomenda. Dinheiro. Não, quem que mandou pintar a Mona Lisa? Dinheiro, encomendaram. Tem outras histórias aí, mas é dinheiro. Tu conheces essa história? Conheço, tem várias. Não, mas podes nos contar? Eu não conheço. Ainda tem aquela história que supostamente é o amante dele porque ele era gay naquela época. Essa cena não era bem aceitada por conta da igreja, de tudo isso. Dizem que era uma senhora, que era mulher de um barão, que era muito feia. Ou seja, o mais lógico, na verdade, né, segundo os estudos e os livros que ele tem, é que realmente era o amor da vida dele. Então, é um retrato muito interessante, com muitos mistérios, com uma proporção super grande, que serve de estudos. É mesmo muito fixe. Mas também foi mesmo, também pelo dinheiro. Porque se não fosse, não deviam estar então tão caro agora. A Mona Lisa era uma amante. Um amante. A Mona Lisa é um rapaz. Isso também é assim, né, pá? Assim. Mas por que esse nome? Naquela época já havia contradições dos nomes. Já havia. Não, até que não era para esconder, não era algo bem aceitável. E também não ficaria bem, imagina um Leonardo da Vinci a sair com um cara numa época em que a caça de bruxas e a morte de pessoas com esse tipo de comportamento era algo assim, que nem também como acontece, a gente vê padres, bispos que fazem a mesma coisa, mas escondem, estás a ver? Depois dele morrer, talvez é que as pessoas ficam a saber. É quase a mesma coisa.
Mas falavas das referências nacionais. Ah, sim, o Gizef. O Gizef é minha referência nacional. Eu admiro muito a produção dele, o trabalho dele é super incrível, uma pessoa super humilde. Internacionalmente, eu tenho a artista Miriam Scoft. E o que é mais estranho é que eu escolhi esses dois artistas, eles em nível de detalhe, eles são tão incríveis, são tão perfeccionistas. E é algo que eu literalmente você não vai ver nas minhas obras. Não tem nada a ver, mas eu gosto deles porque eles me ensinam, eu aprendo muito com eles, tanto a nível de produção, delicadeza, naquilo que eu quero levar como minha obra do futuro, né? Aquela obra que eu vou fazer já com coração. Tem mesmo de se dedicar, é preciso ter amor, que é para você ficar num trabalho com pincéis bem pequenos a fazer cada detalhe minuciosamente. Então, esses dois são minha referência. E se pegarmos no ramo internacional, quais seriam? Já disse, a Miriam Scoft. Ok, Eu só tenho um pensei nacional. que estavas ainda no ramo nacional. Não, tenho um nacional, que é o Guilherme Gizef. É mesmo a minha referência. Eu sempre falo disso. E internacionalmente a Miriam Scoft. Para não encher assim o leque, para não ter muitas referências. Outros não queres dar props, né? Não é isso. Só para não ter muita referência. Senão vou ficar confusa. Aquilo que eu gosto, que aprecio, que eu também gostaria de comprar, as obras deles. Mas uma questão mesmo que eu realmente quero saber é como é que esta arte funciona, todo qualquer processo. Tu podes nos explicar quais são os processos principais para a produção de uma obra de arte? Bem, tudo parte a partir da ideia. Primeiro vem a ideia, né? Depois da ideia, você procura os materiais que você poderá comprar ou poderás coletar também no lixo, vai depender da tua forma, da tua apreciação, daquilo que você gosta de fazer, da tua técnica, e depois você vai construir. Mas, claro, se você for aquele artista, vamos dizer, acadêmico, você vai pesquisar e você vai construir a tua poética. Se você não for, imagina que eu pego aquele comando e eu quero que seja uma obra, eu vou meter vou fazer uma coisa e de repente vai se tornar uma obra de arte. Mas também isso já é mais conceitual, porque se eu não for conceitual, geralmente tem artistas que pintam só por pintar, como dizem, dormiu, sonhou, pintou. E há quem pega a sua mão, coloca na tinta e vai colocando no quadro. E é arte. Arte também funciona é assim. arte, também é arte. Do nada ele passa 2 pincéis. É arte. Agora, quando você se depara com os críticos e os acadêmicos, dificilmente, para uma coisa ser arte é preciso legitimação, e nem tudo que se produz, nem com pintura, nem escultura, chega a ser uma obra de arte. Então, pode ser arte. Agora, se é uma obra de arte, aí já é bem Mas quais difícil. são esses critérios para se determinar que realmente aquilo trata-se de uma arte? São os critérios aí bem complexos, bem confusos até certo ponto, mas que dá para se entender. Primeiro tem que ter um conceito. Você tem que ter um conceito, tem que ter material, que é o objeto que você vai trabalhar, as técnicas que você vai trabalhar. E depois isso tudo vai gerar um conteúdo, né? Que é esse mesmo conceito que vai falar por si só. E também a legitimação da própria obra, que vai depender do espaço onde ela vai estar. Se é num museu, se é numa galeria. De momento esses dois lugares já batem certo. E depois também o próprio artista, quem fez e o que ela está a comunicar à sociedade. Ou talvez a pessoa, simplesmente, ou a natureza. Também tem obras que falam com a natureza, né? Então vai depender muito disso. Agora, se eu pintar, tipo um exemplo, esse jarro que está lá na mesa, né? Esse vaso que está aí, isso também é uma obra de arte, até certo ponto. Estás a ver? Porque ela em si é feita do material, teve uma construção, teve um conceito. Isso tudo lá no início, ela foi uma obra-prima, uma obra de arte. Mas depois, agora nós temos as réplicas, ela praticamente é praticamente tida como apenas um utensílio e não é mais como uma obra de arte. Então, a obra de arte ela é bem original e é bem pensada, muito bem elaborada. Não se trata apenas de uma pintura ou uma escultura, porque nós podemos nos deparar com várias esculturas, vários moldes, pelo menos aquele coração que está ali não é uma obra de arte. O que é? É um coração, é uma lâmpada, tenho certeza. Se não estou errada. Mas isso por causa dos critérios que vocês definem? Esses foram os critérios que se definiu para considerar como uma obra de arte. Até chega a doer, porque mesmo eu na faculdade, eu não sou considerada artista, eu sou apenas estudante de arte, eu não sou artista. E
E também não sei se vou ser, mas eu sei que eu sou. Mas estou a falar assim, dentro lá do meu campo, lá na universidade, é assim que eu gira. E tu não sabes que serás por quê? Não, lá na faculdade, porque lá Então é estás a assim. navegar num mundo em que tu estás temporariamente. Não, lá tem, nós temos duas saídas. Ou você vai ser docente, ou você vai ser um artista. E ser artista, você tem que ter produção, tens que ter uma poética, tens que ter muito trabalho, tem que ter muita pesquisa, deves te lançar bastante. Agora, se você não fazer isso, mesmo que eu desenhe, eu não sou artista. Mesmo que eu pintar só uns quadros lá no meu ateliê, não sou artista. Então, a academia ainda dá mais pressão nessa cena e você fica, às vezes, bem confuso. Eu me lembro quando nos falaram isso no primeiro ano, eu queria chorar porque eu disse que eu era artista e então me falaram que eu não sou artista. Eu fiquei muito chateada, mas eu depois percebi que aquilo é como lá o circuito é. Mas eles entendem que eu sou artista. Mas sendo que tu fazes uma formação como esta, há uma certa negatividade da família, porque as pessoas pensam mais em seguir áreas que são mais facilitadas e tudo. Mas como é que é esse processo de tu lidares com a tua família e eles terem essa aceitação? Bem, no início não foi fácil, porque eu só vivo com a minha mãe e com os meus irmãos, né? No início não foi fácil. Eles sabiam que eu gostava de desenhar, mas era uma cena que eu não levava assim também tão a sério. Eu gostava de desenhar. E eles achavam que tipo é brincadeira, porque eu podia fazer agronomia ou engenharia de construção civil. Eram as cenas que eu queria. Medicina nem tanto, porque aquilo eu acreditava que era o sonho da minha mãe, não é o meu. E eu gostava mesmo de desenhar, eu estava bem frustrada da minha vida. E eu só tinha 4.000 kwanzas, tirando os outros 4 que já tinham me dado que eu me inscrevi na faculdade, na Agostinho Neto, fiz o teste, toda mal-humorada, sem vontade, queria chegar atrasada. E aprovaste mas no teste? Sim, aprovei. Mas eu fui, os meus outros 4.000 eu fui me inscrever lá na faculdade de arte. Foi uma loucura, eu já, nas imagens, eu não sei se aquelas fotos eu via onde, mas eu achava que era um sítio assim. Essa faculdade de arte é no Quilamba? Uau. Sim, é no Quilamba. Eu achava que era super Tu entraste uau. em 2014, hein? Não, 2019. 2019. Ah, porque eu quando entrei em 2014 foi o ano em que esta faculdade estava a ser aberta. Sim, foi. Tem essa história. Então eu fui para lá já toda. Quando cheguei lá encontrei já um colega sentado na escada, bem triste, com a mão na bochecha. Eu já perguntei como é que é que ele disse. Ei! O colega disse: aqui só dá-me vontade de sair, estás a ver aqui? Aqui! Eu fiquei, meu pai, mesmo aqui que eu quero ir. Mas pronto, peguei já nos meus 4.000, fui já, pronto. Eu vou chegar lá, vou fazer inscrição. Só tinha 4.000, mas ainda queria saber. Não, a moça só podia fazer inscrição em 2. Eu sabia que não podia. Era só para aplicar fé, nunca se sabe. A moça ia falar, podes, estás a ver, a fazer design de moda ou coisa. Mas pronto, fiz mesmo em arte, fui bem animada a fazer os 3 testes que eu fiz. No primeiro eu fiquei triste, porque tinha muita gente boa. Acredita, muita gente boa, muita gente mesmo boa. E eu cheguei lá, fiz a minha prova, eu saí triste, porque eu achei que eu fiz a asneira. Mas o resultado não foi aquele. Eu tive uma das notas maiores, aí eu fiquei assim, uau. Qual foi a tua nota no teste? Tive 14 na primeira prova. Uau. Depois na outra tive 16. Não, no teste de admissão? Sim, nós fizemos 3. Nós fizemos 3. Teste de admissão só se faz um teste? Ali foi 3 no meu tempo. O ano passado diminuíram para 2. O ano antepassado para 2, o ano passado foi para 1. Vocês faziam os testes no campo universitário? Não, fazíamos mesmo lá. Era independente? Fazíamos mesmo lá. Então foram 3 provas. Foi uma cena. E eu estava com medo. Imagina se eu não ia entrar, eu teria de estudar construção civil. Eu não gosto nada de régua, nem de regras. Mas era um ramo em que tu estavas a seguir teu irmão, tendo em conta que qual era o grau de formação dele. Então, se tu estavas a fazer por gosto... Aí já não era mais por gosto, era só daquilo, tá vendo? Vamos fazer algo que todo mundo faz para dar dinheiro e depois. Mas eu não gostava, não passava na minha mente, eu não conseguia. Eu sentia raiva daquilo. Eu depois dei conta que aquela é uma imitação falsa, que não era o que eu gostava. Eu gostava de desenhar, mas não como desenham os arquitetos ou os engenheiros de construção civil. Porque eu vi, mesmo eu tive desenho técnico lá na faculdade, eu detestava aquilo. Não gostava mesmo nem um pouco, era mesmo uma coisa horrível. Ok. Mas, e depois das provas, como é que foi o outro processo a seguir? O outro processo foi bem fixe. Não faltei nenhum dia, primeiro ano bem fervorosa, todos os dias lá, na dificuldade do táxi, que foi algo bem horrível. Mas, mesmo assim, nunca faltei nenhum dia no primeiro ano.
No primeiro ano não faltei nenhum dia. Porque eu estava bem confiante, os colegas falavam, essa escola, não sei o quê. Eu disse, eu não estou a vir aqui pelas condições de infraestrutura ou de materiais. Eu estou a vir aqui pelo conhecimento, porque é algo que eu quero fazer. E lá em casa, eu disse que isso vai dar certo. E logo no primeiro ano, eu fui convidada para expor ao lado de Vitex, porque eu era uma aluna dedicada, inteligente, e os professores acharam aquilo muito interessante. Então, eu participei de uma exposição bem grande, que era também... Foi promovida pela Fundação Sindica do Colo naquela época, que agora é a Fundação Espírito Santo da Trindade. Então foi uma coisa bem forte para mim, porque muitos artistas tentaram expor ao lado de Vitex, mas eu, logo no meu primeiro ano, consegui, então já era alguma coisa. E nessa felicidade eu vou pedir que o pessoal, de certa forma, subscreva o canal, não só no YouTube, mas sim também no Spotify. Deixem o vosso like também na Apple Podcast. Agora estamos no Castbox e vocês também podem ir para o Google Podcast. E assim também podem ir para lá, para a página do Lorde, deixam lá o like. Não é? Ele que de certa forma também tem publicado muitos conteúdos, embora está em crise, nunca mais publicou nada e a página está mais vazia. Então deixem próprios. Brevemente vocês terão um álbum do Just Tem, não é, que vem ali. Eu vou vazar o vídeo, em primeira mão vou dizer já aqui, o vídeo vai ser vazado por mim no YouTube e vocês podem ficar atentos e deixem o vosso like para que tudo esteja bem. Falando em dificuldades, não é, porque ainda mais numa universidade pública como Agostinho Neto, nós quando entramos temos muita dificuldade. Qual foi o impacto da palavra do jovem que tu viste a passar por uma determinada dificuldade? Aquilo não te influenciou emocionalmente? Porque eu já passei por isso. Eu também, eu estudei na Universidade de Agostinho Neto, mas isso na Faculdade de Engenharia. E eu, quando subia pelas escadas, tinha sempre um cara triste. Tinha sempre alguém triste. Eu me perguntava, será que eu vou ficar também nessa situação? E eu fiquei várias vezes naquela situação. Por quê? Porque são coisas que acontecem. Ai. Olha, influenciou muito. Tipo, eu quando vi aquele colega, eu me lembro, ele tinha barba, ele estava com um chapéu, estava de roupa preta. Eu nunca vou esquecer aquilo. Eu fiquei, será mesmo aquilo que eu queria? Tipo, eu podia, recorrer a um outro sítio. E o colega está a dizer que primeiro a escola não é organizada, perdem as tuas notas, tudo, não tem um sistema assim de computador. E tudo é registrado nos papéis, só fica se acontecer um incêndio ou se a chuva, praticamente todo o teu esforço vai bazar. Mas eu disse, já estou na chuva, é mesmo para me molhar. Eu nem contei essa cena lá em casa, não contei mesmo nada. Eu só contei da prova porque eu fiquei triste, eu disse, eu vou reprovar. Eu vou reprovar, porque eu vi muita gente boa, muitos trabalhos bons, e eu disse, acho que eu vou reprovar mesmo. Eu fiquei mesmo triste, porque eu queria mesmo muito que aquela cena desse certo. Mas, atualmente eu me encontro na situação daquele colega, não por conta das condições, mas por conta do cansaço, é sério. Eu também, se alguém viu, eu falei, coragem, mas não é mesmo fácil. Mas quantos anos, qual é o período de formação? São 4 anos. 2019, tu já estás no terceiro? Não, estou no quarto, eu já devia sair lá. Por quê? Eu fiz os meus cálculos, 2022 teria de ser o meu último. O que aconteceu? Veio a Covid, depois veio a greve dos professores, que fez praticamente 1 ano. São 4 anos lá. Tu já estás no último ano? Mas mesmo assim eu já queria sair, eu estou cansada, bem cansada. Eu falto bué agora. Eu não faltava, já estou há 3 semanas sem na FAO. Por quê? É cansativo e depois... Acabaste descobrindo que ficando em casa tu ganhas mais dinheiro do que na faculdade. Claro. Trabalhar é bom. E também porque lá na FAO você vai lá e praticamente, desculpem meus professores, mas vocês mesmo sinceramente, deixam mesmo a desejar às vezes. São muito repetitivos e eu não gosto. O problema também é não entender de arte, não tem mais o que para perguntar ou dizer e ele fica aí a te enrolar tudinho. Geralmente eles entendem mesmo, mas... às vezes enrolam num assunto e eu não gosto muito de ouvir a mesma coisa por muito tempo. Vou na segunda, estamos a falar de X, na terça de X, na quarta de X. Eu na quinta não vou mais, porque eu já vou saber que vão falar de novo de X. E é bem cansativo, porque eu gasto dinheiro de táxi, agora eu já sei que é difícil. No primeiro ano eu não via isso. Para mim, dinheiro do táxi era... Não, porque no primeiro ano a emoção é tanta, tu tens aquela motivação. Primeiro e segundo, deixa. Tu quer chegar na universidade cedo. Quer chegar cedo, quer estar bem, eu sentava, até agora sento em frente, eu não consegui sair, porque eu sou a única menina da minha turma, então não consegui sair da frente, então...
Então, agora eu já sei, vou gastar meu dinheiro que é para ouvir a mesma coisa que eu já estava ouvindo a semana passada, mas já depois mando um relatório no grupo do WhatsApp, depois vou apresentar, como também estou a escrever já a monografia, facilita. Mas esse processo de formação, como é que é? Como é que eram as aulas? As aulas eram de segunda a sexta, primeiro ano de tarde, foi uma tortura, não sei como consegui. Segundo ano de manhã, também foi uma tortura, mas deu para conseguir. O terceiro já foi o pior ano, porque nós praticamente não estudamos, porque os professores fizeram greve. E depois passaste de ano? Mas estudamos por um mês, tudo de 2 semestres em um mês. Uau. Praticamente não tinha tempo. E os professores também nós também não queríamos mínimo, a ideia de fazer repetir o terceiro ano. folhas. Deram bué de trabalhos que é para a gente fazer seminários, relatórios, resumos, as resenhas. Nós também mentimos muito também no trabalho. O importante foi terminar com uma nota positiva. E no quarto O que consideras que foi mentira? Muitas das resenhas, muitos trabalhos. Era muito copy-paste? Não, até que não. Era não aprofundar muito, porque os trabalhos de arte dificilmente vão te dar a possibilidade de você fazer copy-paste. Olha que os teus professores podem acompanhar o podcast. Eles têm onde acompanhar. Eles também, eles têm de acompanhar. Eu quero para eles verem. Mas eu não fiz nenhum copy-paste. Porque é impossível, porque na arte é tipo, vamos falar da tua vida. Eu não posso fazer copy-paste da tua vida, porque o professor já vai saber, porque tem uma biografia sobre a tua vida, sobre a tua poética. Eu tenho de escrever o que eu entendi, o que é que eu posso aprimorar na minha obra de ti. Então, é bem difícil você fazer copy-paste. Então, nós ficávamos só tipo nas primeiras linhas, nas entrelinhas. Não íamos muito a fundo, porque não temos energia mais para isso. Uau, imagino que vocês naquela época também tinham aulas práticas. Como é que funciona? Essa é a parte mais triste, né? Porque as aulas práticas, nós primeiro não temos um ateliê. E o que nós temos, que nós chamamos de ateliê, é um galpão. É uma cena mesmo bem triste. As aulas práticas mesmo, que devia ser o foco do nosso curso. Ou seja, lá nos matam tanto com aulas teóricas e o que nós devemos nos focar nas aulas práticas. Mas não temos ateliê, não temos condições. Então, era uma questão de improvisar bastante. E depois aquilo desmotiva você como artista. Porque os professores, quando nós pesquisamos as outras instituições de arte, e você vê que vocês não sei se estão a fazer arte ou estão a fazer alguma coisa. E depois os professores também, porque fizeram arte, começam a reclamar daquela toda a situação, que é mesmo bem triste, porque não temos condições, não tem cavaletes, não tem telas, não tem nada, nem modelos, não tem nada. Pior a aula de anatomia. Na aula de anatomia, nós não sei como é que nós aprovamos. Porque o professor queria que era para mim pousar. E os meus colegas disseram, Imaculada não vai pousar, porque eu sou a única menina. Disse, tipo, tem de pagar alguém que é para vir pousar aí. E você tem de pousar mesmo, tipo, sem roupa lá na aula de... E a escola não tem essas condições. Sem roupa? Sim, como aula de assim? anatomia. Geralmente uma cena de artistas, nós assim? dizíamos... O estudante chega, tira a roupa... É uma cena tipo, o professor ficou bem chateado, ele não nos dá mais aula, porque eu tinha de pousar e eu não podia. Eu também não ia pousar mesmo, sinceramente. Mas calma aí. Complicado. Calma aí. Isto é uma disciplina da própria faculdade. É uma disciplina, sim. Anatomia. Sim. Ficar sem roupa. Sim, ou você paga um modelo ou vocês próprios alunos pousam. Você escolhe. Não, explica bem esse processo. é uma calma cena. Aí, tu tiras até a roupa interior. Sim. Anatomia. Não. Isso é complicado. Não. É sério. Mas calma aí, como é que tu vais te sentir? Tu vais te expor tanto? Pô, esse professor viu muita coisa. Deixa, olha. Não, os teus colegas ficavam? Não, meus colegas só aceitaram até ficar... Meus colegas são bem rebeldes, né? Porque são uma boa malta. Nós somos a malta rich. Nos chamam de indisciplinados lá na FAO, porque nós não aceitamos nada. Mas até agora vocês têm autonomia? Não, já não temos. Essa cadeira é de que ano? É do 2º até o 3º. Imagino que essa cadeira é crucial. Muito mesmo. Só para você ver. Eu não sei como é que nós aprovamos. Eu nem sei também. Todo mundo sabe, pousaste? Não, eu não pousei. Não tinha como. Primeiro, meus colegas não iam deixar. Também não ia pousar. Não, se calhar pousaste num outro espaço, num outro fórum, né? Eu me lembro que eu só pousei nas aulas de desenho artístico final lá no Uau! Mas não foi não. Mas é assim normalmente. Porque tinha de ser um modelo. Só tem um rosto favorável lá na FAO, então ajuda. Então tiraste sua parte da cintura para cima. Não tirei nada. Fiquei só assim. Desenharam mesmo assim. Eles estavam a reclamar, mas pronto. Querem desenhar? Vamos desenhar.
Mas houve colegas que tiraram a roupa? Não, na nossa turma isso não aconteceu porque conta da dignidade, né? Os meus colegas têm muito dessa cena, a dignidade, tem pais aí, homens de 30 anos, 31, então essa cena para eles é tipo, é muita falta de respeito. O máximo que os meus colegas pousaram mesmo foi de tirar só mesmo o calçado, que é para você desenhar o pé à vontade. Foi o máximo que eu vi na minha turma. Mas desenhar alguém pelado, não é mais fácil tu imaginares? Não, nas aulas de anatomia é mesmo bom a pessoa estar lá. Uau! Essa então, é a melhor as parte. outras turmas, os estudantes aceitaram? Teve turmas que aceitaram, os colegas pousaram, na normalidade. E quem desenhou? Os outros colegas desenham, ou seja, você é modelo, você vai ter a nota de modelo. Eu imagino que aí quem estava a levar barras de namoro aproveitou muita coisa. Nunca sabe. É bem possível. Mas como é que é você expor o teu corpo assim? Bem, eu vou dizer Mas tudo pela arte. Tipo, eu vou dizer que é normal, porque eu dou essa aula, eu dou aula, mas na minha aluna não coisa, né? Não é uma pessoa, eu mando imagens de pessoas nuas, que é para desenhar. Outros colegas perguntam, tipo, essa menina só está a desenhar isso. Não tem maldade naquilo, estás a ver? Mas, pô, é a beleza como é que é do o corpo processo humano. de tu pegar as imagens de pessoas peladas para desenhar? Se você pegar no meu telefone, tem. Porque eu gosto, é bonito, é sinceramente, o corpo humano é lindo, é sério. Uau! Muito, muito lindo. Não, mas calma aí. E aí eu fiz... eu fiz mais, mas eu respeitei até certo ponto. Mas... Até certo... Hey. Não, Não, ele estava assim. Isso aí... É só a mão mesmo, as nádegas estavam a aparecer, só mesmo a mão estava aqui. Mas isso ali, isso é um processo bem estranho. Não é. Olha, você Tu já entenderia se eu ser artista. Tu já desenhaste alguém pelada? Já. Um homem ou uma menina? Uma mulher. Eu acho... Também homem, mas eu vou falar da mulher porque eu acho o corpo da mulher muito mais bonito. O homem não... O que é que tu não te desenhas tu? Tiras uma fotografia, chega aí e começas a desenhar. Eu gosto de fazer fotografia em mim. Agora desenhar seria tipo... pelada também? Sim. Agora desenhar Uau. seria já um meio... E tu meio também tens no rotina. telefone. Tá no privado, né? Claro. Mas agora que estão a vazar as imagens, imagina aquilo vaza. Não vai. Não vai. E se vazar? É impossível. Uau. Bem impossível. Bem impossível. Mas estavas a contar, tu também dás aula de anatomia. Sim, eu também dou aulas de anatomia. E é algo assim, tipo, as outras colegas, quando vejam aquela menina, só falam, mas essa menina só desenha mesmo pessoa nua, só nua. É a anatomia, é a beleza do corpo humano. E é muito bonito mesmo. Mas com tantas coisas para desenhar, tens que fazer mesmo isto. Não, eu posso desenhar outras coisas, mas eu ainda, sinceramente, mesmo depois daqui a alguns anos, também vou fazer isso. E é muito bonito. Se você vai para as galerias internacionais, mesmo a obra de Davi, você vê, ele é todo lindo, estás a ver aquela escultura, ele todo nu aí, bonito. Okay. E algo que exprime muito, é mesmo muito bonito. Eu, sinceramente... Porque mostra a leveza da natureza humana, a sutileza, cada detalhe. Imagino. É mesmo muito lindo. É mesmo muito Imagino. lindo. Muito bonito. Agora, a cena dos modelos é algo normal. Nós não temos problemas com isso, de ter modelos ali. Mas sentes que na universidade em que tu estás consegue-se formar bons artistas plásticos? Sim, porque... Mesmo com a falta de aulas práticas? Sim. Mesmo com todas as dificuldades, com tudo, porque pelo menos eu aprendi assim, antes de eu ir até para a faculdade, os professores me falavam que, sei lá, na faculdade você não está aí lá para aprender, ou tipo, o professor vai vir com a matéria, toma ou ditar, não. Você vai pesquisar, você é um pesquisador. Então, mesmo que na minha faculdade não tem condições, eu procuro investir na minha formação. Tipo, praticamente eu sou uma autodidata, porque muita coisa eu posso não aprender lá, outras coisas eu aprendo na internet, mas com em outros questões artistas. de aulas práticas, eles tinham de ser os primeiros a só impulsionarem. que, na verdade, nem é obrigação deles. A Faculdade de Artes... Imagine que alguém entrou simplesmente por querer não podes fazer formação. Não podes. Esse é o grande problema. Um dos requisitos para você entrar no ensino de arte na faculdade é que você tem de fazer o ensino médio de arte. Eu não fiz, por isso que eu também fiquei com medo. Mas eu entrei porque Tu já pulaste um critério. Pulei, mas consegui. Mas agora está cada vez mais rigoroso. Se você não fizeste o médio de arte é difícil porque na faculdade não vão te ensinar a pintar, não vão te ensinar a desenhar, te ensinam a pensar.
a criar obras de arte. Então, você não vai lá para aprender pintar, aprender anatomia. Nós nos deram essa primazia, porque dá-se conta que o nosso ensino já tem um monte de déficit, estás a ver? Então, que é para equilibrar um pouco, mas se não mesmo é para pensar. Mesmo o mestre Yaziel, que é o mestre que eu trabalho com ele no ateliê, ele diz isso. Praticamente, você vai para o ensino de arte na faculdade, não é para você... Ninguém lá pinta nas outras universidades de arte. Não pintam, eles pensam. Você tem de criar obras, você tem de pensar mesmo, não é fácil. Você tem de ler vários livros. Anatomia, se quer fazer também, tem de estudar mesmo bastante. Mas qual é Não a é questão fácil. mais forte que tu retratas nas tuas pinturas? Como eu já disse, questões sociais, né? Como problemas tipo seca, abuso sexual. Não retrato muito as zungueiras. O homem em si, retrato bastante o homem porque eu já fazia parte e faço parte. A maior parte das minhas amigas artistas, elas são feministas e sempre me deparei com esses argumentos de que os homens fazem. Então, até certo ponto quase me influenciaram, mas depois eu passei a ter uma percepção diferente do homem. Hoje eu digo né, que na verdade os homens são as pessoas mais bonitas do mundo, tá sabendo? Porque eles... Não, quando falas de homens, estás a falar dos dois gêneros. Não, só está falando mesmo dos homens. Dos homens. Das mulheres não, Uau. dos homens mesmo. Que eles são as pessoas mais bonitas do mundo porque eles conseguem sair de casa sem endireitar a sobrancelha, sem passar um batom, um rímel, uma base. Eles vão assim. E praticamente nós mulheres acabamos colocando os homens muito assim, muito abaixo, porque nós temos muitas necessidades que são bem difíceis de se entender, né? Mas tu não achas que nós também temos necessidades? Sim, é isso que eu faço nas minhas obras. Eu pesquiso e falo sobre homem. E, tipo, dar um espaço na arte. Porque se você vai ver, geralmente estamos a pintar mulheres grávidas, zungueiras. Mas eu fiz uma coleção que eu falei simplesmente do homem, de todas as coisas que ele faz. Imagina que é para que tu- sustentar as suas famílias. Imagina que tu desenhas um quadro em que tenhas um homem a trabalhar e lá no fundo uma jovem a pedir dinheiro. Isso aí é bem. Ver Tá o a ver? impacto então. E eu olhar para ela com uma enxada e ela a fazer o sinal do pedir dinheiro. Seria uma coisa. Ias vender bem, 600 mil. Bem vendido. E agora o ponto de discussão aí, qual seria? O homem ou a mulher? O que chamaria a atenção ali? Praticamente por conta de todo o conceito criado já, né? Claro, a mulher está a pedir dinheiro, ela precisa. O homem tem de trabalhar porque ele tem de trabalhar, porque tem de sustentar. São discursos que nós também precisamos perceber e respeitar. Os homens trabalham para E sustentar. segundo o teu contexto, qual é? Sobre os homens. Eu prefiro chamar a atenção à sociedade a respeitarem e a valorizarem os homens, porque dificilmente nós vamos ver obras como é que chama aqueles homens aí? Os cangulos, né? Não são os cangulos que levam os carros de mão. E aqueles que levam lá o roboteiro. Os sacos pesados do coisa nas costas. Eu conheço outro nome que nem É vale a como é pena que é? citar aqui. Pronto. Então, esses Não, aí... porque nós ainda vamos para outro lugar, não dá para menosprezar. Sim. Então, tem esse nome. Então, você vê que a sociedade em si olha para eles já de uma maneira pejorativa. Depois vem as mulheres. Imagina que eu sou já uma mulher deles. Imagina já eu, primeiro... Até não vou falar só mulher, imagina que eu já vou ser já tipo a baby que ele quer. Pai, Não, mas tu podes não falar vai do dar baby certo. que tu tens. O baby que eu tenho. Posso, mas não. Não, mas podes dizer o que é que tu agregas em termos de artes para ele. É complexo. Complexo. Muito complexo. Tu não lhe pedes outras coisas. Não gosto. Também tens coragem de dar. Gosto de ser independente. Ok. É muito bom. Sabe bem, tipo, sabe bem mesmo você comprar o teu próprio cabelo, comprar a tua própria maquiagem, fazer as suas unhas com o teu dinheiro. Você sente-se bem, tá? Porque você sente que você não precisa depender de alguém. E você não precisa gostaria fazer de ter muitas uma coisas. namorada assim. Não se pensar Faz parte da experiência, do tempo. Mas depender mesmo não é algo fixe. Também não me ensinaram assim em casa, não me ensinaram a... Porque nós passamos por muitos problemas. A minha mãe sempre disse, Eliane, estuda, para você ter o que é teu. Porque depender mesmo não é algo bom, porque você passa por muitas humilhações. E nós mulheres passamos muitas. Principalmente, não é qualquer mulher, né? Vamos falar uma mulher que foi educada para ser uma boa esposa. Passa por muitas dificuldades. Consideras que a tua educação foi com base nisto? Foi. E tu te consideras uma boa namorada? Considero-me. Consideras? Mas também quero despadronizar um pouco. Por quê? Sei lá, só uma vontade de quebrar padrões. Padrões? E depois entras no mundinho e fica uma coisa igual às outras? Não.
Só mesmo para despadronizar, não necessariamente entrar Não no achas que se mundinho. entras nessa vibe, o homem vai te fugir? Bem, aí já fica bem complexo daquilo que são os meus objetivos, Ou já né? te meteram uma gaia? Quem sabe também tem intenção mesmo para ele fugir. Ou já te meteram uma O gaia? que é uma gaia? Eu não sei. É melhor pesquisar na internet. Não podes falar? Gaia. O que é uma gaia? Gaia. Chifre? Gaia. Yeah. Não, foi pior. Sei. Ele traiu. Foi pior que chifre. Fez o quê? Tipo, alguém. Acho que pior do que traição é alguém fingir um sentimento que não existe. Eu acho que isso é pior. Isso até me deixou doente. Eu nunca fiquei doente por causa de homem. Uau. Fiquei mesmo deprimida. Fiquei com a pele toda feia. Não queria saber nada da minha vida. Eu estava lixada. Mas como é que Perguntam só foi? no Lorde. Como é que foi essa sensação? Será que foi ele que fez isso? Deixa só. Foi horrível. Eu queria morrer. Não, será que foi o Lorde que causou isto? Nunca Por quando tu sabe. disseste para perguntar a ele, Ele. Ele vai estar a rir. é ele É mesmo? mesmo. Certamente. Olha só. Ele sabe. Ele foi o teu namorado. Em primeira mão no podcast, mano. É só para dizer que falamos tanto de relação e o homem magoou uma jovem. Não esperava isto de você. Calma aí. O jovem que no qual estavas a te referir é mesmo o Lorde. Certamente. Namoraram quanto tempo? Toda a vida. Toda a vida. Toda. Desde que a gente era criança. Uau. Ele sabe, olha, se você Não, ver minha mensagem no terminaram WhatsApp, quando? ele vai falar que eu sou ex dele. Tenho provas. Terminaram quando? Recentemente. Recentemente. Até nem fizemos até o nosso vídeo até hoje, só por conta disso. Te chamou de chata. Que é para mim fazer o astronauta. Até hoje não fizemos conta disso. Te chamou de chata. Deixa só. Pior. Foi baixo. Mas calma aí, o que aconteceu? Em termos de arte, o que aconteceu? Podes dar um trecho aqui? Deixa eu me falar. Spoiler. Não, porque, olha, não dá. nós não vamos dá. fazer um episódio. Nós vamos fazer um episódio entre eu e eles. E realmente isso é uma nota. É a Não primeira dá. vez. Assim, eu não aconselho nenhum homem a fazer isto porque vê uma convidada que veio por parte dele e por parte dele também criou distúrbios na vida da jovem. E vê o que ela disse. Ela ficou, já não queria saber de cuidar-se. Ei, depois. Tava lixada. Mas não, começaram agora com que a idade? relação Com já 10 tá anos, boa. né? Não. Uns 12. Mas agora já a relação já tá Então boa. Já namoraram superamos. 8 anos. Já superamos. Hoje já Uau. somos amigos. Mas ainda estou à espera. Só vou considerar que nós superamos quando Não, nós mas gravamos o ele, astronauta. mas ele ontem. Quando isso não aconteceu, Não, não acredito. Ele ontem estava a falar comigo sobre a convidada, né? Então ele disse-me, pô, algumas coisas que eu cometi erro na vida que eu gostaria de, né, consertar. E eu dei-lhe um conselho que há coisas que nós podemos consertar, mas temos que ser sinceros. É verdade. E, pô, ele disse-me que se houver uma chance, ele quer voltar. Estás a ver? Primeiro tem de ser astronauta. Não, mas eu estou a dizer aqui em primeira mão, porque para além de muitas risadas e tristezas, vem esse momento feliz. Nós podemos fazer uma coisa inédita aqui. Nada, primeiro tem de ser astronauta. Não, o astronauta vai sair, falta filmagens. Não, mas agora uma pergunta é, ele tem chance de voltar? Sempre. Amor Uau. da vida. É amor da vida. Certamente. Quem passa lá a primeira vez, passa sempre. Ai. Não, mas tá bom. Isso é muito bom. Mas voltando a falar de artes, tu achas que a tua pintura é feminina? É feminina. Não tem como não ser. Tem toda a nossa delicadeza, todas aquelas cores aí. Apesar que eu não gosto muito de muitas cores. Agora eu estou a tentar, estou a tentar experimentar novas cores. Geralmente gosto de tons escuros. Até hoje meter esse vestido assim. Eu gosto mais de preto. Mas a minha cor favorita é amarelo, que é um pouco estranho, né? Mas tem esses toques aí mais femininos, traços mais leves, querer desenhar mais mulher, porque nós nos consideramos muito bonitas, muito... Muita cena. Mas uma coisa bem interessante é que o mundo pop, né, tu já ouviste música pop, aquelas músicas mais já. badaladas e tudo mais, e tu vês a energia que aquela música, aquele estilo de música traz para as pessoas e tem uma determinada emoção, e as cores muitas das vezes começam a
a fluir. balançar a mente das pessoas. Sentes que isso te fascina, te impulsiona a querer criar uma obra de arte? A música pop? Ah. Bem, Ou qualquer uma outra música, por sim, exemplo, sim. né? Aquelas nossas músicas, os nossos cotas. Impulsiona. Mas gosto mais de trabalhar com Ou gostas poesia. de fazer um bom quadro ouvindo um kuduro? Não. Isso mesmo música, aquelas músicas aí bem frustradas. Ou com o áudio do Lorde? Hum. Yeah. Não vai funcionar. Preciso mesmo música. Ah? Uma boa música que dá para dançar, tipo Fé de Isa, ou Sem Filtro da Isa, porque eu gosto muito da Isa. Ela para mim é uma cantora bem incrível. Gosto do que ela canta, gosto da maneira que ela se expõe. Gosto tudo nela. Então, quando pinto, ouço ela. É muito vibra. Mas quando nós estávamos a falar, tu disseste que um pouquinho, quando estavas a fazer a tua formação até o preciso momento, quando veio o momento da pandemia, as coisas foram um pouquinho complicadas. E o que é que tu estavas a fazer propriamente na pandemia, quanto os teus trabalhos? Na pandemia, como todo mundo, eu fiquei também frustrada, né? Eu fiz uma obra, praticamente, participei de uma residência artística de casa. Eu fiz uma obra, meus vizinhos pensaram que eu estava a incendiar a casa, porque eu queimei capim dentro da minha casa, porque era uma obra de arte. Aquilo era mesmo a própria obra, era mesmo queimar. Fiz um monte de publicações de ativismo, porque primeiro eu estava preocupada, porque acreditava que a Covid-19 era real. Então estava a questionar muito, como artista, tem de ativar o modo ativista, revolucionária, estava a ver a situação, que não tínhamos água, a comida estava cara. Era uma coisa que tipo, me deixou mesmo bem frustrada. A parte até da escola, até fiquei tipo, eu mesmo nem ia na escola, porque antes mesmo da Covid chegar eu tinha ficado doente. Até eu pensei que eu já tinha pegado mesmo Covid, eu já me isolei já de tudo, eu disse, vou morrer. Mas não morrer, era só mesmo uma amidalite básica que eu geralmente tenho. Então foi um período assim de bastante tensão, tanto psicológica, emocional, e também a nível de produção artística. Eu praticamente produzi sobre a Covid-19, porque eu já disse, eu produzo sobre questões assim, a nível social. Então fiz obra questionando a questão da fome, a mentira, que também estava a existir aqui no nosso país com relação aos casos, o desvio de dinheiro, todas essas questões eu sempre coloco nas minhas obras, que é para chamar a atenção ao público, à sociedade. No final das contas, as obras que tu fazes é mais ou menos aquele sentimento que tu tens e tu consegues jogar um quadro. Sim. E geralmente acabam sempre sendo de intervenção social. Sempre vou falando sobre isso. Mas tu, no ato em que tu estavas aí a definir o que é que tu vais seguir, sentes que as artes plásticas foram algo muito difícil de tu escolheres como algo que tu vais seguir? Não foi algo difícil. Só achei que fosse algo de difícil para a minha família aceitar, estás a ver? Acreditar naquilo, porque eu precisava do apoio deles. Apoio deles. Eu aprendi com alguém que está aí sentado, né? Apesar que eu discordo um pouco, mas eu aprendi com ele, é verdade. Quando você sonha... Conseguiu te ensinar alguma coisa? Claro, sempre. Ele que edição? Não, edição ainda não. Ensinou que a gente, né? Por mais que a gente tenha um sonho, se as pessoas não acreditam em nós, geralmente elas não acontecem. Uau. Então, ele é que te disse isso? Antes do acontecido ou depois? Depois. Então, ele já teve coragem de te enviar mensagem? Sim, ele me envia sempre. A gente fala sempre. Ok. Não, depois do tumulto vem... Não, naquela fase aí mesmo do que eu não queria falar com ele. Nem um pouco. Okay. Nem um pouco. Ele não falava com ele. Então ele foi um dos impulsionadores para que tu hoje te tornaste esse artista que tu és. Não foi, ele continua sendo. Realmente eu sou mesmo muito grata porque teve um momento que eu quis desistir. Ele veio me dar lá uma bronca, uma lição, e eu fiquei assim, E quando eu olho para ele... Por isso é que quando tu estavas a chegar com Helene, ele disse, tenho que dar abraço na jovem. É verdade. Deu tu abraço? Deu sim. Com um beijinho da bochecha ou da testa? Um abraço só. Então esse abraço falso? Não foi falso. Foi verdadeiro. Foi verdadeiro. Não, mas e o que é que tu achas dele? Se tu tivesses que dizer 3 coisas a ele, o que é que tu dirias? Eu geralmente estou sempre a falar dele, né? Ainda quando estávamos no táxi eu falei dele, né? Eu estou sempre a falar dele. Mas acho que tu tá... porque os teus olhos brilham quando falas dele. Eu admiro mesmo bastante. É sério. É só para dizer que o nosso produtor tem namorada. Normal.
Não, és tu. Ah, não. Não sou. Não, porque ele me disse que quer voltar. Não, a gente agora é só amigo. Sabe Não, bem? mas tu disseste que tem chance. Não, amizade. Agora eu quero Não. outra coisa. Queres o quê? Epa, agora quero outra coisa. Ser mãe dos filhos dele. Não quero. Quero ser mãe dos filhos de outra pessoa. Não, isso estás a querer criar conversa, isso sim. Ele te Não. deu algum sinal para não comentar mais, né? É verdade. Ah? Yeah. Vai parar de te enviar mensagens. Então não quero perder. Mas uma não coisa quero muito perder as interessante que tu mensagens. deverias fazer para revoltar sobre isso era desenhar a cara dele e colocar aí coração partido. Transformar Não. aquilo em obra de arte. Nada. Eu vou fazer outra coisa para ele. Ainda não lhe dei o presente dele. Ele vai esperar, vai assustar quando ver. Uau, Mas será um grande privilégio. Vais ter que honrar. uau. Epá, eu vou pedir a nossos seguidores que vão lá na página do Lorde, subscrevam. Talvez vocês poderão apresentar mais questões sobre esse caso para saber como é que ele derrubou uma muralha e voltou a construir. Ok? Então, subscrevam o nosso canal. Olha, eu tenho gostado bastante do vosso impulsionamento. Vocês têm nos ajudado a crescer bastante, deixando os vossos likes. Façam com que isto aconteça. E vocês podem partilhar com os vossos familiares. Essa empresa que está aqui, a Whole Talks, ela só é o que é graças às empresas que vocês já sabem que vocês podem acompanhar na descrição. Porque ter uma relação é sempre boa, mas há uma coisa que eu faço confusão. Existem artes plásticas e artes visuais. Qual é a diferença entre as duas? Eu já estava a pensar que nem iam questionar sobre isso. Porque eu também sou artista visual. Ok. Então, eu creio que eu estou mesmo na sala que tem muitos artistas visuais. Como certamente o Lorde, acho que o Lênio, não sei, o Justin, não sei. Mas acho que é só o Lorde, né? É só ele que é um artista visual. Bem, o artista plástico geralmente é aquele que, vamos dizer, trabalha com a mão na massa, né? Ele usa tinta, usa madeira para fazer a escultura. Então, ele precisa de algo físico, né? Algo que dá para pegar, algo tátil. Diferente de um artista visual. O artista visual, geralmente, ele trabalha com ferramentas que não precisa totalmente assim da mão. Porque ele precisa da mão também. Tipo fotógrafos, designers. Geralmente, esses é que são os artistas visuais, que eles não precisam de pegar propriamente no pincel, que é para fazer uma linha. Ele vai usar outro pincel. Então, geralmente, a diferença bem simples, bem resumidamente, acaba ficando por ali, que os artistas plásticos, né, eles acabam fazendo, como ele vai moldar o material, ele vai dar forma, né, vai dar forma de acordo ao suporte físico. Agora, um artista visual, posso trabalhar no computador, fazer a edição da imagem, fazer o clique através da fotografia e depois ela sai, que também pode juntar, né, pode ser um artista visual e um artista plástico ao mesmo tempo. Mas nesta área, quais são as oportunidades nesta área de trabalho? De quê? De artista? As artes plásticas. Bem, se você quer ser um artista plástico, deves fazer acontecer. Tens de criar condições para que isso gere trabalho, porque o único trabalho mesmo é você definir como é que vai ser a tua obra, né? O teu meio artístico, se você vai ser pintor, escultor, ceramista, ou muralista, ou qualquer outra coisa. Quando você definir isso, geralmente você vai trabalhar em função daquilo. Ou também tu pode ser professor também, né? Que é já algo não muito como artista Mas que em plástico. Angola, como é que está esse mercado? Como artista plástico, geralmente nós artistas plásticos trabalhamos individualmente ou em parcerias com galerias. E tem outros que acabam dando formação, sendo professores de artes plásticas diretamente, né, que é também no ensino, na pedagogia. Mas ainda estamos assim, porque nós podíamos trabalhar até com empresas de arquitetura, que é quando a pessoa vai começar a pensar no design da casa, toda a decoração, nós devemos estar lá, mas ainda nós não estamos por conta de muitos déficits que nós temos ainda. Na relação da comunicação e também porque, praticamente, como diz o meu professor de psicologia, nos tiraram esse negócio, né? Algo que é dos artistas foi tirado, assim, pelos arquitetos bem rápido. Porque nós é que devemos tratar dessa situação. Nas escolas, não é? Quais são as vantagens de implementar ou de colocar artistas plásticos nas escolas? Porque eu acho que as escolas hoje deveriam ter ensinamentos de artes, as crianças e tudo, deveriam impulsionar não é? As pessoas a gostarem de arte. O que é que tu achas? Qual é o teu comentário sobre esses aspectos? Bem, o meu comentário sobre esse ponto é o seguinte: geralmente não devia ser tipo inserirmos artistas plásticos
nas instituições, mas implementar, né, um sistema de ensino de arte, né, a pedagogia da arte, tanto faz, que é para poder ensinar, ter pessoas capacitadas, que é para ensinar a arte, tanto as artes plásticas como as artes visuais e também a própria questão do próprio conceito da história da arte. Ter pessoas especializadas nisso, porque eu posso ser uma artista plástica e não ser um pedagogo. Então, também tem pedagogia da arte. Então, primeiro, antes de implementar essas pessoas, devemos investir no ensino, né, na formação dessas pessoas que são as pessoas qualificadas que é para ocuparem esses lugares. Tipo, a pedagogia da arte devia ter mais saída, mais aplicação. Nós temos no ensino médio da arte, no CEART, tem pedagogia da arte, mas na faculdade já não temos pedagogia da arte. Nós temos como disciplina, mas não como ponto de saída, né, para o curso. Não é algo que sai. Você sai como artista visual e plástico, não sai como pedagogo. Você às vezes pode vir trabalhar como pedagogo porque você gosta. Então, mas terias de acrescentar uma agregação pedagógica. Então, é algo importante, que também é algo que nós cometemos muitos erros, que é a questão de inserir artistas plásticos para para ensinarem. Porque um artista, eu posso ter técnicas, que é para fazer um trabalho, uma pintura, mas eu posso não ter a docência, não posso não ser um pedagogo, não tenho os métodos, não tenho nada. Então, eu posso ainda, para além de evoluir o tal processo de ensino-aprendizado, eu posso fraturar mais ele. Então, nós temos essa situação também. Ok. Por que as artes plásticas em Angola ou a nível mundial, elas são olhadas de forma muito subjetiva? Porque a arte é bem subjetiva. Literalmente. A arte tem dessa. Ela é mesmo bem subjetiva. Ela é para ti, ela é para mim. O que ela é para ti, é para ti. O que é para mim, é para mim. Então, geralmente ela não tem um conceito geral. A não ser que seja algo mesmo que foi criado que é para se ter um conceito geral. Porque geralmente quando você se depara diante de uma obra de arte, você quer ler de acordo às informações ou a experiência estética que você vai ter com ela. Tipo, quando olho para esse barco, eu fico lá, eu fico a meditar sobre ele. Eu vou ter a minha ideia. Eu, pelo menos quando vi, eu lembrei dos barcos que eu vi lá no Museu da Escravatura. Me fez lembrar todo esse processo. Para ti, você pode olhar para ele e ver uma outra coisa. Não, então, aí está a subjetividade dela. Porque as artes muitas das vezes são codificadas. Sim. Será que existem alguns quadros que são descodificados? Tem muitos. Isso vai depender de cada artista. Nem toda obra de arte tem esse elemento aí conceitual atrás. Às vezes a pessoa fez e o que está lá, não acrescenta mais nenhum ponto. Geralmente as pessoas que gostam de acrescentar outros pontos, estás a ver? Às vezes eu dizia uma mulher sentada. É mesmo uma mulher sentada. Você vai querer ver, não, essa mulher está sentada, está pensando na vida, não sei o quê, como resolver problemas. Tem coisas que são mesmo bem óbvias. Mas geralmente sugere a ele aberta à subjetividade. Essa questão aqui é bem importante. Ainda bem que tivemos aqui momentos românticos, mas consegues conquistar alguém especificando tudo em um quadro. Assim, tu queres criar um relacionamento com alguém. Em palavras curtas, tu consegues conquistar alguém em termos de arte? Consigo sim. Porque em arte existe uma ficção. Consideras que ficção também gera uma determinada arte? Sim, gera. E é bem interessante essa pergunta, porque já fiz isso, né? Geralmente é algo muito particular. E os artistas geralmente fazem. Eu vou querer te conquistar. Se eu não errei, se não estou a entender mal a pergunta, é sobre isso, né? Então, eu gostei algo em ti. Geralmente nós não comunicamos. Geralmente nós não somos bons de lata, nós não falamos muito. Então, estamos mais a observar. Então, vou já te pintar, vou te idealizar. E depois te envio já no privado, te mostro. E você já depois, quando a cena tocar, você vai se sentir identificado com aquilo. Então, vai ser já um ponto de partida que é para mim dar avanço. E geralmente nós, artistas, gostamos mesmo de pintar. Se és fotógrafo, vais querer fotografar. Então, é uma cena mesmo, é a maneira que nós também expressamos os nossos sentimentos. É uma ferramenta de conquista bem forte, bem inteligente também até certo ponto. Apesar que nem todo mundo entende. Tu achas que a arte no nosso país é olhada de forma cultural? A arte no nosso país, estamos a dar passos. O que não devia acontecer, né? Ainda estarmos a dar passos. Já devíamos ter pontos bem definidos, estás a ver? Marcos já mesmo bem dados, bem fechados. Então, culturalmente,
eu sinto que é muito pejorativo, porque nós somos tidos como, geralmente se o ministro te chamar, vão te chamar como fazedores de arte, você nem é considerado artista plástico, porque não valorizam bastante, estás a ver? Não valorizam bastante você como artista, as cadeias televisivas, e não conhecem, não sabem, tipo, por exemplo, vão te convidar para um programa, não querem saber quem é você, e depois lá começam a te perguntar como é que começaste. São coisas que eles já deviam saber, porque você o convidaste, então tu devias saber isso, pesquisar sobre o artista. Então, não se investe muito em querer conhecer o artista plástico, ele é colocado de lado, tá a ver? Tipo, mais alguém que vê o seu aqui que está, geralmente somos vistos assim, como alguém que está a morrer de fome, que quer vender os quadros dele, e é algo mesmo muito, muito mau. Eu acho que culturalmente devia se olhar mais, porque nós nem temos sequer um museu de arte aqui em Angolana. Não temos. Nós temos museu de antropologia, de história natural, mas nós não temos um museu dedicado a nós. Tipo, nós temos Vitex, temos Mestre Gonga, temos o Mestre Van, nós temos tantos mestres que contribuem tanto na produção da arte já desde os anos da independência. E nós não temos um espaço para eles para guardar. E geralmente você pode encontrar as obras deles colocadas em estados degradantes, obras assim a cair pingos de água do Açaí, todas mal. Porque não tem lugar, não temos restauração, nós não temos. Então, culturalmente, eu acho que nós não valorizamos a arte. Nós gostamos de fazer comércio com ela, que é para tirar dinheiro do cofre. Mas valorizar ela, dar o direito, o valor, nós não temos isso. E é algo que devia se pensar. Numa questão rápida, não é? Para nós terminarmos. Se tu tivesses que te apaixonar por alguém que não é da mesma linha de formação que tu, por exemplo, é alguém de uma outra formação, tu és de arte e ele é videomaker, será que batia certo? Certamente. Depois eu gosto de vídeos. Uau! E se fosse de uma outra área, por exemplo, engenharia química ou telecomunicações, ou então um artista musical? O músico também apostaria. Uau, então nós temos um vai de namoro com Justin. Músico eu apostaria, porque gosto de música. Eu gosto mesmo muito de música. O Justin é artista. Eu sei, mas ainda não ouvi a música dele. Li lá no Facebook ela cantar. Canta, acho que rap, se não estou errado. R&B, né? Ele é muito romântico. Conselheiro amoroso. Toca viola. Não, ainda não aprendeu. É triste. A viola dele não tem cor. Tem de saber tocar. Mas vamos lá, deixa aí os teus abraços pro teu pessoal. Olá, pessoal. Minhas saudações para vocês, muita paz. Que a luz esteja sempre com vocês. Tenham bastante juízo, bastante saúde. E eu agradeço por vocês acompanhar-me, por vocês me darem essa força toda. E conto sempre com vocês. Acho que eu estou tímida. Desde já vou convidar a todos para subscreverem a página da nossa convidada, que é muito importante. E depois adiram também as formações que ela tem postado nas redes sociais. E vocês podem fazer a aquisição dos quadros que ela tem. Ela vai dizer aqui onde vocês vão encontrar o contato dela abaixo, mas eu não vou deixar o contato dela porque vocês gostam de ligar de madrugada e tudo mais. É mais fácil vocês visitarem as páginas, as redes sociais dela e vocês solicitarem as obras de arte que ela tem e verem as exposições que ela tem feito. E graças às exposições que ela tem feito também você pode fazer uma coisa que é muito importante. Subscreva o nosso canal da Who Talks, bem como também pode subscrever ela no YouTube e também no Spotify, Apple Podcast, Castbox. Esse podcast é patrocinado pela Elenio Pay. Elenio Pay é uma empresa de serviços de streaming e importação de produtos. Se tu estás interessado em fazer importações de produto, entre em contato com a Elenio Pay, bem como serviços de streaming. Quero ter uma Netflix em casa, HBO, Disney Plus, a Elenio Pay e a Coffee Cash são as empresas mais indicadas para que tu possas fazer esse trabalho. Ou então, tu és um jovem vaidoso, foi uma coisa bem simples. Abrir Acessórios está aqui na descrição. É uma empresa de personalização de fios e você pode encomendar fios para toda a tua família. Então vou desejar muito obrigado a todo aquele subscritor novo ou antigo que tem visto o nosso podcast. Desde já agradeço de coração e até já.